Boa noite. Está começando o jornal Rio+20. Rio+20. 20 anos após a Eco 92, o Rio de Janeiro voltou a receber governantes e sociedade civil de diversos países para discutir planos e ações para o futuro do planeta. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na cidade de 13 a 22 de junho, deverá contribuir para a definição de uma agenda comum sobre o meio ambiente nas próximas décadas, com foco principal na economia verde e na erradicação da pobreza. Quem não participou? Apesar dos esforços do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, vários líderes mundiais não vieram ao Brasil, como o presidente americano Barack Obama, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico David Cameron. Além disso, houve impasse em relação ao texto do documento definitivo, que segue sofrendo críticas dos representantes mundiais. Irã. A participação do Irã na Conferência Rio+20 gerou uma enorme controvérsia. O país enviou uma delegação que inclui o presidente Mahmoud Ahmadinejad para participar do evento. Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se recusa a abordar, como as persistentes violações dos direitos humanos, as declarações belicistas e racistas contra Israel e a negativa em cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram que Ahmadinejad planejou usar a cúpula do Rio de Janeiro como uma plataforma para propaganda e projetar para o público interno uma falsa imagem de líder respeitado internacionalmente. Avanços. Para o ex-ministro e atual secretário estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Mink, o que se viu de melhor nesse período de Rio+20 foram as propostas apresentadas pelas maiores cidades do mundo para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa. As ferramentas que as cidades apresentaram são palpáveis, têm resultados práticos. Cortar 25% das emissões dos transportes e da construção civil e acabar com os lixões até 2014 são questões práticas, que mostram como essa escala local e regional tem muito mais poder de ação do que os chefes de Estado, que caminham a passos muito lentos. Fracassos. Um dos pontos mais criticados pelos especialistas e até por algumas delegações, como a Alemanha e Islândia, foi em relação à proteção dos oceanos. O tema foi minimizado no texto final após pressão dos Estados Unidos, Japão e Austrália. Segundo Mink, o documento aprovado apresenta apenas algumas generalidades sobre a preservação da biodiversidade marinha, mas sem propor o controle das águas que estão fora dos limites de cada país. O secretário também destacou que não foi apresentada nenhuma proposta para acabar com os subsídios destinados à produção de combustíveis fósseis responsáveis pelo aumento nas emissões de CO2. Contando as cabeças. Segundo a organização da Rio+20, foram 45.381 participantes na conferência, cerca de 12.000 delegados de 188 países e 3 observadores, 9.856 ONGs e grandes grupos, 4.075 profissionais da imprensa, 1.781 credenciais para os diálogos e 4.363 seguranças. Foram cerca de 5.000 pessoas trabalhando no Rio Centro diariamente e outros 1.500 voluntários. Índio passa mal e morre em aldeia da Cúpula dos Povos. O índio Ismael Kuanama Carajá, de 48 anos, morreu vítima de infarto na aldeia Carioca, na Cúpula dos Povos, local que abrigou os indígenas durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Carajá havia passado mal horas antes e chegou a ser atendido em um hospital, mas foi liberado. Com a morte, a cerimônia indígena de encerramento foi cancelada. Hillary Clinton participou do encerramento da Rio+20. A secretária do Estado norte-americano Hillary Clinton participou do encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A ideia foi mostrar que os Estados Unidos estão dispostos a investir nos instrumentos
que viabilizam o desenvolvimento sustentável. Ela discursou por cerca de 10 minutos na sessão plenária da conferência e concedeu entrevista coletiva. Eventos da Rio+20 produziram cerca de 60 toneladas de lixo. Cerca de 60 toneladas de lixo foram produzidos na última semana nos locais de conferência da Rio+20, além da cúpula dos povos e dos acampamentos dos participantes do evento. Os espaços de coleta feita pela Conlurb foram o CIEP José Pedro Varela, o Sambódromo, o Campus da Praia Vermelha da UFRJ, o CIEP Tancredo Neves, a Quinta da Boa Vista e o Parque dos Atletas. Encerramento. Depois do período em que os representantes dos mais 100 países discutiram detalhes do documento final da conferência, o evento ingressou quarta-feira na etapa definitiva e mais importante. Na sexta, o segmento de alto nível fez sua última plenária e encerrou a Rio+20 com a aprovação do documento O Futuro que Queremos, por diversos chefes de Estado e de governo de países membros das Nações Unidas. E aqui se encerra o jornal Rio+20. Agradecemos pela audiência e tenha uma boa noite.